Então, eu fui desafiada a trazer uma mensagem. Eu sou a porta-voz da mensagem. Não fui eu que desenvolvi, foi meu esposo. Foi a mesma mensagem que ele pregou ontem no Freio de Mundo. Uma mensagem maravilhosa. Pela manhã foi uma mensagem muito boa. Eu creio que agora, pela noite também, o Senhor vai falar muito conosco. Não só com as mães, mas também com os pais. Porque nós somos o quê, irmãs? Auxiliadoras dos nossos esposos. Aquelas que têm o dever de fazer muitas coisas. Nós vamos aprender aqui. Aquelas que não sabem ainda, mas eu sei que você já sabe. Muito do que eu vou falar não é novidade para você. Amém? Então, o tema da nossa mensagem, o que uma mãe é capaz de fazer. Amém? A referência que nós temos é lá em Isaías 49:15. Abra sua Bíblia comigo, ou então acompanhe aqui no telão. Isaías 49:15 diz assim: haverá mãe que possa esquecer seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Embora ela possa esquecê-lo, eu não me esquecerei de você. Então aqui, Deus está dizendo que uma mãe, dificilmente, eu sei que tem aquelas exceções, né, de mães que não têm agido como mães, mas a grande maioria das mães, elas não esquecem o seu filho, as necessidades básicas dele, a necessidade do comer, do beber, do cuidado, do banho. Mas o Senhor, Ele diz que uma mãe pode até se esquecer, mas Ele jamais vai esquecer de cada um de nós. Então, que privilégio para nós, sabe? Nós sermos comparados a um amor tão grande quanto o amor de Deus. Ele diz assim: filha, o meu amor é superior, mas o teu amor é quase igual ao meu. Então, o amor de mãe é quase igual o amor de Deus por nós. Amém, irmãos? Dizem que quando nasce um bebê, nasce também uma mãe. Sabe? Nasceu o bebê, nasceu a mãe. Porque a partir dali ela vai ter que aprender cuidados que ela não tinha antes. E ele vai ter que aprender tudo, como viver no nosso mundo. Então, nasceu o bebê e ao mesmo tempo está nascendo uma mãe. Ao gerar uma criança, a mulher é capaz praticamente de tudo em prol do seu filho. O dom divino do amor se torna a força que move a mãe para cuidar de forma sobrenatural, superando grandes dificuldades e surpreendendo enormes desafios. As mães que a Bíblia relata são exemplos para nós, porque viveram pela fé em um tempo que a mulher era discriminada, mas não se contiveram em suas dificuldades, rompendo as barreiras do poder de Deus. Irmãos, eu quero, na verdade, hoje eu quero contar algumas histórias para vocês. Histórias que nós, como servos do Senhor, eu creio que tem poucos visitantes entre nós, mas se você não conhece, você vai conhecer a história de algumas mulheres hoje. Mas a maioria de nós conhece a história dessas mulheres. E eu quero enfatizar alguns pontos, sabe? Alguns pontos da vida dessas mulheres pelos seus filhos. E começando, eu quero falar de alguém chamada Agar. Quem já ouviu falar de Agar aqui na igreja? Muitos de nós já ouvimos, né? Quem já ouviu falar da história de Sara, de Abraão, já ouviu falar também de Agar. O Senhor, Ele chegou com Abraão e Ele disse que faria dele e de Sara uma grande nação. Só que muitas vezes, irmãos, nós temos a mania de querer ajudar Deus. E com Sara não foi diferente. Ela também quis dar uma forcinha, né? Ela olhou, ela foi lá na frente do espelho, que eu nem sei se tinha espelho, mas devia, pelo menos a água dava um reflexo. Ela foi lá, olhou para ela e viu, puxa, como Deus vai operar em mim? Eu já sou uma senhora bem idosa. Meu esposo é um velho já. Como ele vai fazer? Né? Para ele cumprir essa promessa. Eu vou dar uma forcinha. Eu só estou parafraseando, não é isso que está na Bíblia não, irmão. Só estou contando uma história. Então, ela olhou para sua escrava, para sua serva, né, para Agar, disse: oi, tá, Agar aí está com toda a força ainda, jovem, bonitona. Eu vou dar uma forcinha para Deus. E ela foi lá e ofereceu a sua serva para Abraão.
né? Vocês sabem que nessa época o homem ele não tinha só uma esposa. Ele poderia ter mais de uma esposa, além das esposas ainda tinha as concubinas. Então Sara foi lá e ofertou a serva dele para Abraão. E a serva engravidou e deu à luz a Ismael. Irmãos, aqui, na palavra de Deus está claro que o Senhor ele não é a favor do aborto, em primeiro lugar. Porque nós vamos ver, era plano de Deus que a grande nação fosse feita através de Ismael? Não. O plano de Deus era que fosse através de um filho gerado de Sara e Abraão. Mas o Senhor não abandonou Ismael. Vamos ver aqui nessa referência. Gênesis 21, 15 e 16. Quando acabou a água da vasilha, ela deixou o menino debaixo de um arbusto e foi sentar-se perto dali, à distância de um tiro de flecha, porque pensou, não posso ver o menino morrer. Sentado ali, começou a chorar. Então Agar, Deus deu um direcionamento para Abraão e para Sara. Sara não aceitou mais aquela serva que antes ela tinha oferecido para o marido, ela não aceitou mais, porque ela agora tinha um filho. O filho dela, o filho da promessa tinha nascido. Então aquela serva que antes era útil para ela, naquele momento, ela não aguentava mais a convivência, porque quando aquela serva deu Ismael para Abraão, ela começou a fazer pouco de Sara, que ela tinha gerado um filho para Abraão. E Sara, depois que teve seu filho, ela não aguentou mais aquele tratamento. E ela disse que não queria, que não iria dividir a herança do filho dela com o filho daquela serva. E aí, Abraão colocou algumas coisas para eles, comida, né, algumas coisas para a necessidade deles, e despediu eles. Ou seja, mandou que eles fossem embora. Né? Só que o Senhor continuou se preocupando com aquela pessoa, com aquele filho. Ele diz, né? Ele diz aqui em Gênesis 21, 17 e 20, Deus ouviu o choro do menino, e o anjo de Deus do céu chamou Agar e lhe disse, o que a aflige, Agar? Não tenha medo, Deus ouviu o menino chorar, lá onde você o deixou. Levante o menino e tome-o pela mão, porque dele farei um grande povo. Então Deus lhe abriu os olhos e ela viu uma fonte. Foi até lá, encheu de água a vasilha e deu de beber ao menino. Deus estava com o menino, ele cresceu, viveu no deserto e tornou-se flecheiro. Então Deus viu o choro daquela mulher, porque Agar foi uma mulher que soube chorar diante do Senhor. Nós, como mães, nós precisamos chorar pelos nossos filhos, irmãs. Sabe? Nós precisamos clamar pelos nossos filhos, porque o Senhor nos levantou para orarmos por eles, para clamarmos, para chorarmos, para buscarmos a presença do Senhor. Não está perdido, irmã, aquilo que você pensa que está perdido, não está perdido. Eu não sei pelo que você tem chorado, e eu não sei também se o Senhor já te tocou para chorar diante dele por isso, mas aqui Agar foi uma mãe que chorou pelo seu filho. Ela viu que ele ia morrer, e que ela também ia morrer. Só que nós, como mãe, muitas vezes a nossa própria vida, ela não importa para nós. O que importa para nós é a vida dos nossos filhos. Se tiver um ovo e você tiver um filho, você não come, mas você dá para ele comer. Esse é o coração de uma mãe que ama seu filho. Então Agar, ela chorou por Ismael. E o choro daquela mãe tocou o coração de Deus. Lembrem? O Senhor não tinha planos para Ismael, mas a partir do choro daquela mãe, ele foi com Ismael todos os dias da vida de Ismael e fez dele um grande povo. A promessa era para quem? Para Isaac. Mas ele foi lá e também abençoou a vida de Ismael. Pela manhã eu chorei muito, eu não sei se eu vou chorar agora, em nome de Jesus que não, porque eu não fico muito bela quando eu choro, treme muito meu queixo. E eu compartilhei aqui, irmãos, que eu já chorei muito pelos meus filhos diante do Senhor. E que teve momentos na minha vida, logo que eu fui mãe, que eu chorei muito mesmo. Eu casei já tarde, né? Eu casei com 26 anos.
E o desejo da minha vida, assim, desde que eu me entendo por gente, era ter minha família, ter meus filhos e constituir minha família. Só que eu tinha um problema que algumas mulheres, é comum para algumas mulheres, que é ovário multipolicístico. É um problema grave, né? Então, logo no final da minha adolescência, eu comecei um tratamento para isso. Que era, o médico me disse, olha, se você não fizer um tratamento sério, quando você for querer ter um filho, vai ficar quase impossível que você tenha esse filho. E aí eu comecei o tratamento, mais jovem, tenho a cabeça meio precisando de orientação, né? E aí eu fiz o tratamento por um tempo e depois parei. E aí, tempos depois, eu tive um outro problema de saúde, que eu tive uma inflamação em um dos lados da minha trompa, que quase eu vinha perder a minha trompa. Então, juntou uma coisa com a outra e dificultou mais ainda a questão de eu engravidar. Então, eu casei, a gente já estava casado há 4 anos e nada. A gente não fazia nenhum método contraceptivo, mas mesmo assim, o filho não vinha. E aí, nós descobrimos que eu não podia gerar, né? Não podia gerar. Então, a gente começou a clamar ao Senhor. E teve um dia que eu estava assistindo aquele programa do R.R. Soares, na casa da minha sogra, já em Alenquer. Aí ele tem aqueles momentos de oração, e ele disse, é você que quer ser mãe. Coloque a mão sobre a sua barriga, que eu vou orar por você nesse momento. E aí ele começou a orar, eu fechei meus olhos, comecei a orar com ele, recebi aquela oração. E aí tá. Passou o tempo, e eu comecei a sentir desejo de comer acari cedo da manhã. Eu amo acari, mas assim, acordar 6 horas da manhã e já querer comer acari era meio complicado. E aí eu falando com a minha sogra, né? Aí ela disse assim, Alce, seria bom tu fazer um exame de gravidez, né? Quem sabe tu não está grávida. Aí eu fui, fiz o exame e já estava com 3 meses de grávida. Da Hannah. Tá, né? Foi uma alegria muito grande, eu chorei muito no hospital, era lá no Hospital Santo Antônio, onde eu fui fazer o exame, em Alenquer. E aí o médico até ficou preocupado, a senhora não queria estar grávida? Eu disse, era o sonho da minha vida. E aí tá, a Hannah veio, foi muito amada, muito querida, muito festejada. E passou o tempo. Eu não orei pelo segundo filho, irmãos. Ele chegou mesmo chegando. Quando a Hannah estava com 1 ano, lá vem o Caleb, né? A Hannah estava com 1 ano, eu engravidei. Eu acho que eu nem estava com 1 ano ainda quando eu engravidei dela. Uns 11 meses e pouco. E aí, eu não pedi por aquele filho para Deus. Eu tive uma gravidez terrível, né? Muito mesmo. Eu já sabia que eu ia passar por uma cirurgia. Quando eu estava com 6 a 7 meses dele, eu fui querer andar de bicicleta, com 7 meses de grávida. Aí eu comecei a perder líquido. E aí o médico começou a fazer o meu acompanhamento. Todo dia eu tinha que ir no posto de saúde e usar um material para ele ouvir coração, ouvir tudo. Aí ele disse, não, nós vamos ter que adiantar esse parto. E aí quando estava com 8 meses do Caleb, ele foi tirado, né? Ele é prematuro, o Caleb. Não parece, mas é. E eu sei que durante a gravidez dele, eu tive um surto uma vez de falta de ar. Foi assim que eu descobri, pouco tempo depois que eu estava grávida dele. Porque, irmãos, eu passei minutos sem conseguir respirar. Espinhava essa parte do meu corpo aqui de trás todinha. E o Adriano, acho que o Adriano tinha uns 11 anos, ele saiu correndo para a escola, que meu esposo trabalhava perto de onde a gente morava, para chamar meu esposo, porque eu estava morrendo mesmo. Veio uma enfermeira lá para tentar me ajudar, e ela me abanava, e eu não conseguia respirar, até que o Senhor permitiu que eu voltasse a respirar. E aí, quando tiraram o Caleb, né, veio fora da época e tudo. E durante essa minha gestação todinha, que foi muito problemática, eu não consegui desenvolver amor pelo meu filho. Para mim, eu não tinha aquela expectativa que eu tinha quando eu fiquei grávida da Hannah. Dele, não. Eu não conseguia ter sentimento nenhum por ele, irmãos. E aí tá, Deus sempre nos trata, né? Quando a gente ama o Senhor, Ele nos trata naquilo que é nossa deficiência. E aí o Caleb nasceu,
bem carudinho, cabeludinho. Bonitão meu filho era. Em nome de Jesus, ele é bonito hoje. Mas quando ele nasceu, eu olhei para ele e não achei muito bonito, não. E aí, irmãos, o tempo passou e assim eu cuidava dele, porque era meu filho e eu me via, claro, na obrigação de mãe, de cuidar. Mas assim, ele não tinha ainda entrado no meu coração. Como foi para Deus tratar comigo? Quando ele estava com 2 meses. 2 meses e pouquinho. Já era muito lindo. E um dia, nós indo para um almoço na casa de um irmão, a porta do carro se abriu e cai eu e o Caleb de dentro do carro. Meio-dia, um sol escaldante. E o meu filho voou dos meus braços e eu já caí de joelho. Eu ainda tenho essas marcas no joelho. Eu tenho marcas nas mãos que são marcas de amor. E o meu filho caiu na sarjeta. Naquela calçadinha que passa assim ao lado da rua para correr a água. E ele caiu. E aí um primo do meu esposo veio e juntou ele. Porque como a minha filha estava do meu lado, assim, no banco da frente, que é claro, né, que não era para a gente estar daquela forma, mas a gente estava, ela estava em pé, assim, do lado, e nós dois aqui, e a porta era daquelas porta de fibra. E então ele não podia parar, porque se ele parasse, ela ia cair também. Então ele continuou mais uns 30, 40 metros para poder conseguir frear o carro. E aí o primo dele veio, já parou o carro, já veio, juntou a gente, aí ele chegou e a gente foi urgentemente para o hospital. Quando a gente chegou no hospital, aí o médico viu, chamaram, o médico lá do hospital era um primo dele, chamaram o médico e ele veio, ele tinha comido tracajá nesse dia e não caiu muito bem no estômago dele. Quando ele viu o Caleb do jeito que estava, aí ele começou a passar mal, começou a vomitar lá na sala onde a gente estava. E aí, ele foi examinar o Caleb, depois que ele ficou melhor um pouquinho, ele foi examinar o Abner. E aí ele viu que o cérebro do Caleb tinha sido atingido. Ele examinou os olhos e ele disse: Atilano, não tem esse avião que chegou agora para levar aquela senhora, que tinha tido uma senhora também que tinha tido um acidente no mesmo dia. Coloca teu filho nesse avião e leva para Santarém com urgência, que teu filho... Você lembrou a palavra que ele disse? Para mim é concussão cerebral, mas não é essa palavra, é o que está na minha cabeça. Eu sei que o cérebro dele tinha sido afetado. E aí, nós ficamos lá no hospital e meu amor correu na casa do tio dele, do Dr. Flaury, que é pai do Dr. André, que era para ele ir lá examinar também o Caleb, para ver se era realmente isso, né? E aí, nesse momento que ele sai do hospital, as mãos do Caleb, a irmã Lúcia, não sei se pode me dizer se realmente funciona dessa forma, mas as pontas, as extremidades dos dedos dele começaram a roxear. Os lábios dele foram perdendo a vermelhidão natural de criança e foi ficando roxa, a boquinha dele, tudo foi ficando meio arroxeado. E aí, eu cheguei com o Senhor, eu me ajoelhei. E eu disse para Deus, estava eu e minha sogra e algumas pessoas assim. Eu disse: Senhor, eu não te pedi esse filho. Tu mandaste ele porque tu achava que era tempo. Então, Senhor, ele não cumpriu aquilo para que o Senhor determinou que ele viesse. Não permita que meu filho morra. E a igreja, irmãos, a igreja de Alenquer estava em peso na frente do hospital, orando com a gente. E aí, quando o doutor Flaury chegou, que ele foi examinar o Caleb, e nós muito chorando mesmo, eu chorando, minha sogra chorando muito, que ele foi examinar o Caleb, ele percebeu que o Senhor tinha operado um milagre na vida dele. Mas claro que como ele não acredita dessa forma, ele olhou para o filho dele que estava deitado lá na maca e disse assim: André, essa criança não está com essa situação que eu não lembro o nome aí que ele falou, algo cerebral. Ele: não está, André. Meu filho, você está tão mal que você se enganou com esse seu exame aí que você fez. Mas ele não tinha se enganado. Pelo choro de uma mãe, pelo choro de um povo que estava clamando ali, o Senhor devolveu a vida para o Caleb. Então, irmãos, sabe, isso aí, na minha vida, eu quero que isso fique como testemunho para a sua vida. É a prova do que Deus pode fazer quando uma mãe chora pelo seu filho.
porque naquele momento eu chorei, eu clamei, eu gritei para o Senhor. E Ele ouviu o meu clamor, assim como Ele ouviu o clamor de Agar, para uma mãe que chorou por um filho. Amém, irmãos? Mas não é só sobre Agar que eu tenho para falar nessa noite. Agar é uma das personagens, das mães preciosas que o Senhor fala na palavra. Nós temos também a Joquebede. Quem já ouviu falar? Tem alguma Joquebede aqui entre nós? Não, né? Já não é um nome tão atual, né? Mas a Joquebede, ela foi a mãe de Moisés. Moisés, ele foi responsável de nós estarmos aqui hoje ouvindo a palavra, né? Que ele resgatou o povo de Deus do Egito. Mas se ele não tivesse uma mãe corajosa, talvez até nós não teríamos nunca ouvido da restauração, da salvação de Jesus. Amém? Então, Joquebede foi uma mãe capaz de se arriscar. Lembra, irmãos? Eu fiquei de contar histórias. Então, essa aqui é mais uma história que eu vou contar na noite de hoje. Naquela época, o povo de Deus estava crescendo, como nós estamos crescendo também. Porque nós somos uma igreja que cresce a cada dia. Um povo que foi separado para levar mensagem de esperança para o mundo. E naquela época não era diferente. Foi toda uma situação que levou o povo de Deus para lá para o Egito. E o Senhor resolveu tirar o povo dele de lá, até porque a humilhação já estava grande demais, né? Existia muita revolta no coração daquele povo, mas o Senhor, Ele nos ama. Muitas vezes até com a nossa revolta. Ele nos ama, assim como Ele amou aquele povo que estava ali. Então, o faraó achou que estava nascendo muita gente já lá. Já estava ficando perigoso, assim como nós somos perigosos para essa sociedade, irmãos. Então, o povo estava ficando perigoso, principalmente os homens. E ele disse assim para as parteiras: quando nascer uma mulher do povo hebreu, pode deixar viver. Mas se nascer um homem, avisem, porque eles serão mortos. Então, Moisés nasceu nessa situação bem boa, né? Ele veio ao mundo nesse período aí, dessa situação. Vocês conhecem mais alguém que veio ao mundo numa situação parecida com essa? Jesus veio ao mundo numa situação parecida com essa, né? Também estavam sendo mortos os meninos. Só que Moisés, ele tinha uma mãe corajosa. E um pai corajoso também. Mas uma mãe que decidiu. Ela olhou para o filho, vendo que o menino era bonito, como diz a referência aqui, né? O versículo aqui que nós temos. E ela engravidou e deu à luz um filho. Vendo que era bonito, ela o escondeu por 3 meses. Mas eu tenho certeza que se ele não fosse muito bonito, ela tinha escondido também. Porque era o amor dela que via a formosura no rosto do seu filho. Amém? Então a Joquebede pegou Moisés, colocou dentro de um cesto e disse para a filha dela: filha, você vai ficar lá, olhando o cesto descer, perto da onde a filha do faraó está tomando banho com as suas servas. E você vai me dizer o que vai acontecer. Ela colocou o menino, ela já tinha escondido ele por alguns meses, se eu não me engano a Bíblia relata 3 meses. E aí foi o que ela fez. O cesto desceu e a filha do faraó viu aquela criança. E o que a Miriam fez? Chegou lá e disse assim: a senhora quer que eu arranje alguém que cuide e amamente para a senhora? Aí a filha do faraó disse: eu quero. Ou seja, ela não só salvou o seu filho, como ainda arranjou um emprego por algum tempo. Porque naquela época, eu creio que era 7 anos que a criança ficava, até desmamar. Então foi o tempo que ela cuidou do próprio filho. Então ela foi uma mãe corajosa, ela enfrentou. Porque, irmãos, pensem comigo, a pessoa que fosse achada com uma criança do sexo masculino, não morria só a criança, não. Era todos aqueles que estavam escondendo aquela criança, porque era um crime. Então eles esconderam durante 3 meses aquela criança. E lembre, criança, o que é que ela mais faz na vida? Chorar. E provavelmente Moisés não era diferente, porque ele era bonito, mas com certeza também era chorão. Né? Mas ela escondeu, ela arriscou a vida dela e da casa dela junto com seu esposo, por um propósito de Deus. Então Joquebede,
ela foi uma mulher que se arriscou em prol da vida do seu filho. Quem de nós nunca se arriscou pelos nossos filhos? Você se colocaria na frente de uma arma pelo seu filho, não se colocaria? Se dissesse assim, escolha, é você ou ele? Quem era que você colocava na frente da arma? Era você, eu tenho certeza. Mãe verdadeira, que tem o coração de Joquebede, era ela que dizia assim, atira bem aqui, ó, mas deixa o meu filho viver. Porque nós somos assim. O nosso amor é menor que o amor de Deus, mas bem pouquinho, a ponto dele comparar o amor dele com o nosso. Então eu sei que você já fez muitas coisas pelo seu filho, assim como Joquebede fez. Ou então Deus vai te dar uma oportunidade para você ainda estar fazendo algo perigoso por ele. Sabe qual é o maior perigo, irmãos, que nós como crentes fazemos pelos nossos filhos? Nos colocar na brecha por eles, sabe? Porque não existe nada mais perigoso do que o inimigo contra as nossas vidas. E quando a gente ora pelos nossos filhos, nós estamos nos arriscando. Se arrisque pelo seu filho. Se coloque na brecha por ele, ore por ele. Sabe, eu não sei a sua vida, tem pessoas com as mais diferentes histórias aqui na igreja hoje. Eu não sei o que o seu filho está fazendo, que muitas vezes está fazendo você chorar. Mas se coloque na brecha, se arrisque por ele, ore por ele, clame pela vida dele, que o Senhor vai operar em prol dele. Amém, irmão? Quem acredita nisso que eu estou falando? Faça assim com a sua mão. Nós servimos um Deus que tudo pode, um Deus do impossível, e eu sei. Sabe, se você tem um problema, seu filho não serve ao Senhor, ainda está te dando problemas, o Senhor é capaz de tudo em prol do teu filho, basta que você clame. Amém? Nós temos também Ana. Ana é uma mãe capaz de orar. Eu creio que Joquebede já fazia isso, só que era muito pouco tempo que ela tinha, né, para orar, porque era o tempo todo fazendo tijolo, carregando. E aqui nós temos Ana. Ana foi uma mulher estéril. Você percebe que na Bíblia tem vários relatos de mulheres estéreis? E na palavra de Deus, quando algo se repete, é porque tem muita importância. Amém? Então, Ana, ela tinha um marido chamado Eucana. Não sei se ele bebia, irmão. Creio que não, porque era um homem que buscava o Senhor, né? Eu creio que não. Agora, ele tinha uma segunda esposa, porque lembra que eu falei que naquela época, olha, não se animem não, porque hoje em dia não pode. Os homens tinham 2 mulheres e 3, 4, quantas ele pudesse sustentar. Povo de Deus. Mais tarde, Jesus foi dizer que isso era por causa da dureza do coração do homem e tal, né? Mas o Eucana tinha a Ana e tinha a Penina. E a Penina não tinha pena de Ana, irmãos. Não tinha. Ela era o tempo todo cutucando a Ana, porque a Ana não podia gerar. E ela tinha filhos. E ela tinha também, status daquela época. Uma mulher que tinha muitos filhos, ela tinha muito status na sociedade daquela época. Então, ela tinha o status de ter filho, e era o tempo todo dizendo para a Ana que a Ana era estéril, que a Ana não podia gerar, que Ana isso, que Ana aquilo, era o tempo todo. Então, Ana, ela já convivia com o fato de realmente não poder ter filhos, de ter que dividir seu marido com outra mulher, e que essa outra mulher podia gerar, e que essa outra mulher ficava espevitando ela o tempo todo. Então, Ana era uma mulher atormentada de espírito. Só que teve um dia que ela chegou diante do templo, que uma vez ao ano, aquele povo subia ao templo para buscar o Senhor. Amém? Eles foram para lá para o templo e ela ficou lá, só mexendo os lábios, chorando muito, orando e mexendo os lábios. Só que o Eli, que era o sacerdote da época, o pastor da época, né? Ele olhou para aquela mulher e disse assim, mas tu cria vergonha na tua cara. Eu só estou parafraseando aqui. Toma vergonha na tua cara, uma hora dessa tu já está bebendo. E ela, com todo o amor, disse, não, meu Senhor, eu estou atormentada. E foi explicar a situação para ele, né? Se fosse nos dias de hoje, certas pessoas que recebessem uma repreensão como ele deu em Ana, sairiam dali sem a bênção e ainda amaldiçoados mesmo pelo profeta. Mas Ana não. Ana, ela estava
tão decidida a buscar aquilo que era o desejo do coração dela, que era um filho, que ela não repreendeu o profeta, não falou nada, só simplesmente explicou a situação dela. E aí, o tempo passou, Ana voltou para a casa dela, ficou grávida de um profeta chamado Samuel, que é uma das maiores referências da palavra de Deus para nós, sabe? Um homem cheio do Espírito Santo, é um homem que mudou a história daquele povo, com o qual ele conviveu por muito tempo, ao ponto de ele assumir a função de sacerdote no lugar de Eli. Lembrem que Eli tinha 2 filhos, mas foi sobre Samuel que repousou a bênção do Senhor. E isso fruto de uma mulher que ora. Essa mulher, ela continuou indo todos os anos, porque, irmãos, depois de Samuel, ainda vieram, se eu não me engano, 5 filhos, ou é 5 com Samuel. E olha só esse coração de alguém que orou tanto por algo, por alguém. Ela decidiu, quando Samuel tinha alguns anos de idade, ela foi lá e entregou Samuel para Eli, para servir na casa do Senhor. Nenhum de nós seria capaz de fazer isso. Ou tem alguém aqui que quer me dar uma filhinha para estar comigo, com meu esposo, com a nossa família? Nenhum de nós é capaz de dar o seu filho hoje. Mas aquela mulher, ela recebeu do Senhor algo que para ela só poderia devolver para o Senhor para estar servindo a Ele. Amém? Então, Samuel e outros filhos que vieram. Ela teve outros filhos dos quais ela cuidou, mas todo ano ela levava roupa para Samuel, levava as coisas que Samuel mais gostava e ia ver seu filho, né? Então, Ana, ela recebeu do Senhor, através da sua oração, ela recebeu os filhos que tanto desejava o coração dela. Nós temos também, quem já ouviu falar da Sunamita? Muitos conhecem essa história, outros talvez não, porque não, é uma história que não se fala tanto, né, nas pregações na igreja, mas se você ler a palavra, você vai conhecer. A Sunamita, a palavra ela não diz assim, era fulana, o nome dela era fulana, não. Ela é chamada de Sunamita por causa da comunidade que ela vivia. Era a cidade a vila eu creio, de Sunem. Sunã ou Sunem. Tem vários nomes, dependendo da língua em que é falado. Então, essa mulher, a Bíblia relata que ela era uma mulher de posse, junto com seu esposo. Só que, mais uma vez, nós vemos pessoas de certa idade que não têm filhos, que desejavam gerar. Lembrem que eu falei que, naquela época, uma mulher que não gerava, ela era muito mal vista na sociedade, e muitas vezes ela era até abandonada pelo seu esposo, se ela não pudesse ter um filho. Então, essa mulher, ela já era uma mulher de uma certa idade, era casada com um homem idoso já, e já fazia muito tempo, e ela não gerava. E aí, o profeta Eliseu, ela via que ele passava muitas vezes por aquela região, e ela resolveu no coração dela, eu vou fazer um local para esse profeta descansar quando ele passar. Aí falou com o marido dela, meu amor, vou só dizer como eu falo com o meu, né? Vamos construir um quartinho aqui, um quarto, para a gente abrigar o profeta, porque ele passa tantas vezes por aqui e fica por aí, né? Sem muitas vezes ter onde repousar a cabeça, sem ter onde escrever, sem ter onde trabalhar. Vamos colocar uma cama, vamos colocar uma escrivaninha, uma lamparina, providenciar alimentação para ele. Foi justamente isso que ela fez. Ela exerceu a hospitalidade, ela construiu um local para receber o homem de Deus. Aqui eu abro um parênteses, irmãos, para dizer o quê? Que naquela época você não tinha livre acesso à presença do Senhor. Hoje você tem. Né? A gente vem para cá para ouvir uma palavra para a edificação das nossas vidas. Mas naquela época você só tinha acesso à presença do Senhor através do profeta, dos homens de Deus. Só que no Novo Testamento diz que quando Jesus morreu, o véu do santuário se rasgou de alto a baixo e nós temos livre acesso à presença do Senhor. Nós podemos chegar diante dele e colocar nossas lágrimas, chorar, nos derramar diante dele. Naquela época, dessas histórias que eu estou relatando, nós não tínhamos esse acesso. Só era através do profeta.
Amém? Então a sunamita, ela fez isso para o profeta, honrou o profeta. E o profeta ficou sondando para saber o que era que aquela mulher queria. E aqui nós temos na sunamita, irmãos, uma mãe capaz de sonhar. Aquele homem era um homem tão de Deus que ele descobriu que aquela mulher tinha tudo, mas lhe faltava algo, que era um filho. E ele falou para ela que ela iria gerar um filho. E você imagina, né? Eu tinha o quê? Quase 31 anos quando a Hannah nasceu. E 32 quando o Caleb nasceu quase, tá, irmãos? Então, para nós que ansiamos, que desejamos ardentemente um filho, quando ele vem, parece que o nosso coração assim fica cheio. Não só a barriga que está preenchida, mas o coração fica cheio, sabe? Nós estamos plenos do Senhor. E eu sei que foi isso que aquela sunamita sentiu quando ela gerou aquela criança. Só que pouco tempo depois, o que aconteceu? Aquela criança morreu, irmãos. Era uma criança já maior um pouquinho, e aí era ele que levava comida para o pai com os trabalhadores. A mãe preparava a marmita daquela época, né? E ele corria lá e levava para o pai que estava trabalhando. No roçado, sei lá, não sei com quem eles trabalhavam, essa família especificamente. Mas ele levava comida lá para o pai. E aí ele chegou lá com o pai e começou a passar mal. Ai, pai, uma dor de cabeça, dor de cabeça, dor de cabeça. E aí o pai disse, leva o menino urgente lá para a mãe dele. E aí quando o menino chega lá com a mãe, o que aconteceu? Ele morreu. O sonho dela morreu, irmãos. O sonho que nem ela sabia que ela tinha. Porque ela já não, acho que nem acreditava mais que ela poderia colocar aquilo como um sonho diante de Deus. Mas ele morreu, o sonho dela morreu. E o que ela fez? Ela foi lá no quarto do profeta, colocou o menino na cama, trancou a porta, não falou para o marido, não falou para ninguém, saiu da casa e foi até onde estava o profeta, porque era só ele que podia atender o desejo do coração dela. E ela chegou lá com ele e disse, derramou o coração dela diante dele. Aí ele disse que era para o servo dele, Geazi, se eu não me engano, ir com ela até o menino. Geazi foi, mas não era nele que estava a bênção de restaurar a criança. Aí o profeta chegou, entrou no quarto, trancou a porta, fez o ritual que o Senhor queria que fosse feito, deitou sobre a criança 2 vezes, a criança espirrou 7 vezes e voltou à vida. Então ela sabia com quem ir, ela foi uma mãe realmente que sonhou e sabia a quem apresentar os teus sonhos. Você tem apresentado os teus sonhos à pessoa certa? Sobre os teus filhos? Você tem dito para Deus assim, exatamente o que você quer? Sobre os teus filhos? Você tem levado diretamente para Ele? Porque hoje, como eu falei, o véu do santuário se rasgou e nós temos acesso à presença dEle, do Senhor. Se você precisar da intercessão de um de nós aqui, como pastores da igreja, nós estamos aqui. Mas você tem livre acesso à presença do Senhor. Você, mãe, você, pai, tem livre acesso à presença do Senhor. Sabe? Não deixe de sonhar as melhores coisas para o seu filho. Nesse caso aqui, a sunamita pagou um preço por vida mesmo. Essa vida aqui de respirar, de caminhar, de ter saúde. Mas nós, como pais, precisamos pagar um preço, sabe de quê? De vida espiritual pelos nossos filhos. É nossa obrigação, mães e pais, pagar um preço para que nossos filhos se mantenham de pé diante do Senhor. Pagar um preço mesmo, sabe? Se eles fazem parte de algum ministério na igreja, que você mesmo pague um preço por isso. Ai, mas dá muito trabalho. Essa semana, por exemplo, das ações do Pasquides, tinha pai que vinha, voltava. Glória a Deus por isso. Você quer ver seu filho na eternidade. Você vai prestar contas dele para o Senhor na eternidade. É seu papel. Quando você chegar diante do Rei dos Reis, Senhor do Senhor, Ele vai te perguntar, cadê as flechas que eu te dei? Você não pode ter perdido nenhuma das suas flechas, da sua aljava. É nossa responsabilidade. Irmãos e irmãs,
É nossa responsabilidade cuidar, educar no caminho. Amém? Então, a Sunamita, ela foi uma mãe realmente capaz de sonhar. Mas eu sei que todas nós, mulheres e também pais, nós temos sonhos para os nossos filhos. E nós vamos ver esses sonhos se realizarem sobre a vida deles. Amém? Nós precisamos, se a gente ainda não tem um sonho específico, um sonho visualizado diante de nós, peça para Deus gerar no teu coração um sonho das melhores coisas para o teu filho, porque, segundo a vontade dele, ele vai agir. Amém? E para concluirmos, uma mãe é capaz de chorar, de se arriscar, de orar incessantemente e de sonhar continuamente por seus filhos. A capacidade materna vem diretamente de Deus, que é infinito e todo-poderoso. Por isso, a força de uma mãe é quase inesgotável. Por amor, uma mãe é capaz de tudo. Vamos ficar de pé, nós vamos orar nessa noite por essa mensagem.